E vamos falar de uma punição agora. O Conselho Nacional do Ministério Público condena o ex-coordenador e procurador da Lava Jato. Vamos conferir, porque o que acontece é que essa suspensão foi por 30 dias desse ex-coordenador da operação no Rio, o Eduardo El-Hagi, e que ainda impôs pena de censura à procuradora Gabriela de Góes. O Felipe tem mais detalhes. Pois é, Paulinho, olha só, na Associação Nacional dos Procuradores da República criticou a decisão do Conselho e classificou o episódio como um triste capítulo na história do Ministério Público brasileiro. O motivo das punições foi a divulgação de um release, texto com informações jornalísticas destinado à imprensa, sobre a oferta de denúncias contra o ex-senadores Romero Jucá, do MDB de Roraima, e Edson Lobo, do MDB do Maranhão. Que imbróglio, né? Pois é, um ex-coordenador da Operação Lava Jato, operação que, trazia ali essa sensação de que culpados por corrupção seriam punidos e que a gente viu naufragar. Mais um desenrolar aí nessa esteira, né, Zé Maria? Pois é, olha, a política venceu. Esta é a história oficial. Deltan Dallagnol era o coordenador da Lava Jato lá em Curitiba, a origem, né? E o Sérgio Moro era o juiz. Então, eles se entenderam, formaram ali uma força-tarefa muito importante. Uma força-tarefa formada pelo Ministério Público Federal, né, com vários procuradores federais, com integrantes da Receita Federal, auditores da Receita. Esses auditores foram muito importantes na Lava Jato, porque eles já sabiam onde ir e quem tinha dinheiro e como é que era o caminho do dinheiro. Policiais e delegados federais para fazer a investigação, e o juiz Sérgio Moro também, existiam outros juízes. Logo, houve ali um choque com a política e o poder econômico. Foi uma briga forte, né? A Odebrecht era uma empresa muito forte, muito atuante aqui no Brasil e fora do Brasil. E isso foi uma guerra. E agora a gente vê, nesse caso aí do Rio de Janeiro, um exemplo do que está acontecendo nacionalmente, ou seja, a política ganhou da justiça. E isso é um desincentivo a trabalhos futuros, porque indicam os políticos o seguinte: não mexam comigo que vocês vão se dar mal. É por isso que Sérgio Moro teve que procurar uma proteção na política. Não tinha outro caminho. Ele poderia ser preso. Aliás, aqui no Morning Show, eu fui o primeiro a falar lá atrás, dizendo, olha, estão encaminhando Sérgio Moro para os corredores da prisão. Ele será considerado parcial e poderá ser preso. Lá atrás ele ainda estava atuante, né? Da mesma forma, o Deltan Dallagnol teve que renunciar a uma carreira muito boa, Ministério Público Federal, Procurador Federal, para entrar na política pedindo proteção. Então é isso, é mais um sinal de que, senhores, a política venceu. Zoe, que triste, né? Como você enxerga isso? Porque a política venceu, mas a percepção geral é essa, da impunidade, dos corruptos que acabaram, enfim, soltos, né? Da falência total dessa operação, que para muitos era uma esperança de que realmente essas pessoas fossem responder por crimes. Pois é, a ética desse país não existe mais. Ética, será que eles lembram dessa palavra, o significado dessa palavra? Porque para mim, isso que aconteceu é uma mensagem clara, é um recado claro que eles estão passando. Que procurador ou que autoridade vai ter coragem agora de investigar, de ir atrás de alguma coisa sobre corrupção, vendo o que está acontecendo? A bandidagem toda solta, todos os que foram presos, processados aí pela Lava Jato, estão soltos. E quem... Eu só quero dar uma hora. Tive que interromper aqui, gente, porque são 11h28. É importante dar esse horário aqui pra gente sair no break do rádio, para que a Zoe possa retomar a linha de pensamento dela. Desculpa, Zoe. Não, do nada ela olha o que tá acontecendo. Eu vou ter que dar um horário aqui, amiga. Não, mas vamos voltar à sua linha de raciocínio. Ao vivo é assim mesmo, gente. Não, o que tá acontecendo é essa inversão de valores. Os criminosos que assaltaram os cofres públicos, que endividaram o país aí, que acabaram com a Petrobras, com as empresas públicas, foram presos, condenados, alguns cumpriram aí algum tempo de prisão, estão soltos, leves aí, leves e soltos na rua.
entrando no governo agora, muitos vão fazer parte desse novo governo, caso... Alguns são até presidente da República, hein? Eita, Opa. Menino, você tá sendo corajoso, hein? Tá sendo corajoso, mas não falei em qual país, mas não falei em qual país. Tá, é verdade. Boa. Aí, boa. Ó, não falei em qual país. Vou adotar essa tática aí. Então, estão voltando à cena do crime, estão com todo o poder novamente nas mãos, e aqueles que lutaram, né, para colocar esses bandidos, esses corruptos na prisão, estão sendo perseguidos. É um recado claríssimo, assim como os que têm a coragem de se levantar contra o Supremo estão sendo calados, estão tendo os seus canais do YouTube desmonetizados. Essa é a mensagem que a justiça passa. Se você tiver a coragem de denunciar as inconstitucionalidades, você vai ter aí a tua fonte de renda suspensa, e aí você vai ser obrigado a calar a tua boca, porque quando aperta no bolso, aí a pessoa tem que arranjar outras formas aí, né, de ir atrás do seu sustento. É a mesma coisa, só que é em casos diferentes, com esses procuradores, esses coordenadores aí da Lava Jato. É um recado a todos que querem colocar um ponto final nesses absurdos que acontecem aqui no país, de corruptos saírem soltos aí, de saírem vencedores. Então, é um recado a isso. Quem vai ter a coragem agora de bater de frente com esses corruptos? Quem vai ter a coragem de investigar? Se o que a gente vê é que quem tem essa coragem está sendo perseguido. O que eles vão querer, o que as pessoas vão querer é ficar quietas na deles, para não sofrer a represália, né, que essas pessoas estão sofrendo agora, essas autoridades. Você sente que é um silenciamento, assim, Caio? À medida que a Lava Jato, que era essa esperança toda, né? Como a Zoe falou, pessoas que foram presas... Você vendo seus colegas sendo perseguidos, vão ser pouquíssimos os que vão ter coragem de levantar a voz. Mas eu quero fazer aqui uma pergunta para Paulinha, que entende de filme. Paulinha, o filme sobre a Lava Jato, ele foi baseado em fatos reais. Será que agora ele vai ser considerado ficção? Porque os fatos deixaram de ser fatos e eles não existem mais. É possível um filme mudar assim, será, Paulinha? Tem que fazer a parte 2. Então vai ser mais ou menos isso. O empacotamento da Lava Jato. A parte 2, né, é a volta de todo o sistema cleptocrata implantado no Brasil. O final da Lava Jato, né, esse fim melancólico dela falecendo, né, frente aos brasileiros que estão aqui velando, né? Na verdade, eu vou além. Eu acho que os brasileiros que estão falecendo, os brasileiros estão sendo velados por toda essa corja política, porque eles nos assistem morrer. Quem está morrendo no Brasil é a democracia. Quem está morrendo no Brasil é a vontade do povo, dando lugar à vontade dos poucos, dando lugar à vontade dos ditadores. E o sistema político, infelizmente, como diz o Zé, ele venceu. O establishment, gente, o que é o establishment? Grandes companhias, grandes empresários, grandes lideranças políticas, né? E grandes meios de comunicação, todos unidos para formatar a sua cabeça, para definir o que você vai escutar, o que você vai fazer, o que você vai consumir e quanto você vai pagar para sustentar toda essa cadeia que manda em você. Então, infelizmente, o establishment venceu. As pessoas que mandam em você, que mandam em mim e todos nós, estão vencendo e avançando novamente para cima do seu dinheiro. Do dinheiro que você trabalha, recolhe como imposto para ter de volta numa estrada bem feita, no acesso à saúde, educação dos seus filhos, né? Alimentação, acesso a preços bons na sua cesta básica, no seu salário. Tudo isso está sendo consumido novamente na reimplantação desse projeto criminoso de poder que está voltando aqui com o fim, infelizmente, melancólico dessa Lava Jato. Mas quem morre não é a operação, não, gente. Quem morre é a democracia brasileira, infelizmente. Fernando Conrado, vou te chamar para esse papo da decepção, porque todo mundo que confiou em algum momento na Lava Jato hoje fica realmente desanimado e imaginando exatamente isso. Quem será que vai se aventurar a esse enfrentamento quando, como bem o Zé Maria colocou, a política acaba se sobrepondo e, enfim, há uma inversão aí de valores completa? Eu vou continuar a digressão do Caio aqui com vocês. Meus amigos, o que é o establishment? É o poder estabelecido, né? Tudo aquilo, aqui que a gente dá as regras.
grandes empresários que têm conexões políticas e que acabam ditando como é que a sociedade deve crescer. O que a gente viu com o PT é que o PT começou de uma hora para outra, chegou ao poder com o establishment, de uma hora para outra começou, de uma hora para outra não, mas no longo do seu processo a criar um projeto de poder. E esse projeto de poder com mensalão, que era pagar todo mundo para votar o que o PT queria, né, muitas vezes encaixado com establishment, depois tomar conta da Petrobras, começou a criar uma ameaça frente ao próprio poder estabelecido. E o poder estabelecido fez o que, ok, temos que tirar esse pessoal do poder, temos que afastá-lo. E aí a Operação Lava Jato nasceu, começou a criar cada vez mais pernas, cada vez mais um alcance maior, e a nossa própria Suprema Corte, meus amigos, Gilmar Mendes, dizia que a gente vivia num país da cleptocracia do PT. Barroso dizia que a gente vivia numa roubalheira de norte a sul e de leste a oeste do Brasil. Aí, quando os tentáculos da Operação Lava Jato começaram a ultrapassar os limites do PT e chegar lá no PSDB, que é quem colocou todas essas pessoas e quem sustentava esse grande establishment, eles recuaram. Opa, agora não pode mais. Agora, então, é o seguinte, e aí por quê? Para tirar o PT para o PSDB ter alguma chance de chegar no poder. Que foi que a gente viu nas eleições? Que ninguém quis nenhum desses dois, surgiu uma terceira via, chamada Jair Bolsonaro. Foi uma quebra no sistema. Apareceu um maluco lá e o povo votou no maluco. Né? O maluco chega no poder e quebra essa realidade. Então, até para dizer pro Zé Maria que não foi sempre assim que o PMDB teve os seus 3 ministérios. Com o Bolsonaro não teve, por exemplo. E é por isso que ficou brabo. Né? Agora, o que aconteceu? Quando chegou esses tentáculos no PSDB do Alckmin, no PSDB do Aécio Neves, nas próprias investigações sobre o Toffoli e a sua esposa, ao Gilmar Mendes e a sua esposa, o sistema debriou, meus amigos, e tiraram todo mundo do poder. E aí vocês viram que, ok, vamos agora então ter que chamar alguém para competir com o Bolsonaro. E aí, como não tinha ninguém da terceira via para acompanhar, nenhum nome, nenhum, olha o que a gente viu, Mandetta, Sérgio Moro, Luciano Huck, Simone Tebet, nada apareceu. Tiveram que tirar Lula da cadeia, mudar a lei que dava a condenação em segunda instância, tirar o Lula da cadeia, deixar ele ser elegível e fazer toda uma eleição desproporcional em regras para evitar que o Bolsonaro chegasse ao poder e que o Lula voltasse. E aí começaram a punir todas essas outras pessoas. É isso, esse é o resumo do Brasil. Né? Então lá, agora voltou a cleptocracia. Não, o próprio establishment viu que não tinha como achar alguém para tirar Bolsonaro, porque a maioria do povo queria ele, os benefícios estavam acontecendo, diminuindo o número de ministérios, diminuindo o número de impostos, dando mais benefício social, tendo mais arrecadação, pessoal investindo, acreditando num país mais pujante e melhor. E agora a gente teve a quebra de tudo isso. Voltou aquele mesmo sistema, voltou ao status quo antes, aquilo que a gente tinha antes desse período. Aí tem a divisão dos ministérios, aí tem todo esse pessoal que estava preso pela Odebrecht na listinha com seus apelidos voltam ao poder, o advogado da Odebrecht vai para o poder, o Bessias que tentou, que era o garoto de recados entre a Dilma e o Lula, vai para o poder, o Zanin, que era o advogado do Lula, aquele que o mesmo Gilmar Mendes, que falava que era uma cleptocracia, chora, dizendo pela luta, pela liberdade do Zanin, advogado do Lula, vai agora para o Centro de Controle de Corrupção. Olha a piada. O advogado Lula é o diretor do Centro de Corrupção do poder hoje no Brasil, da equipe de transição. Aí a gente tem agora o diretor da Polícia Federal, é nomeado, não acontece nada. Com Lula, com Bolsonaro, a gente teve, meus amigos, desde que foi que vocês ouviram no dia 1, depois que o Bolsonaro venceu? Ninguém larga a mão de ninguém. E foi o que aconteceu durante 4 anos. Todo o sistema estabelecido, as grandes redes de corporação, os velhos políticos, os empresários que tinham treta com o governo para aumentar seus monopólios, todos eles lutaram para tirar o Bolsonaro do poder. Ninguém soltou a mão de ninguém. E estão calando todo mundo. A gente vive hoje censura. Meus amigos, liberdade de expressão é um direito que a gente tem na nossa Constituição. Tu pode falar o que tu quiser. E do que tu quiser, tu também pode ser punido pelo que tu falar. Isso aí faz parte. Tu tem liberdade de expressão e é punido se tu tiver algum daqueles crimes ali contra a honra, calúnia, injúria e difamação do nosso Código de Processo Penal. Do nosso Código Penal. Outra coisa é censura, é tu não poder falar. É o que a gente vive hoje. Não pode falar. Ou seja, com redes canceladas, inclusive de políticos, e também com
com canais de televisão, com a Jovem Pan. Olha o medo dos comentaristas aqui de usar determinados termos, com medo de ser punido, com medo de ser preso, que é o que a gente está vendo hoje. Então tu vê índiozinho preso, pastor preso, político preso, jornalista preso, e tu vê ladrão do dinheiro público solto, tu vê promotor de justiça perseguido, juiz de direito perseguido, e tu vê o maior da cúpula deles ali, como o Caio muito bem falou, até mesmo sendo nomeado presidente da República. Esse é o desenho, esse é o resumo do que a gente está vivendo. E agora o povo tem que decidir o que quer. O que quer fazer, se vai deixar o Congresso, que já foi todo mundo pago ontem, meus amigos, o Congresso foi comprado para 4 anos já. Você tem noção disso? Ontem foi a comprada. E o governo Lula nem chegou no poder ainda. Nem foi nomeado, nem foi tomado posse, que acontecerá no dia 1º de janeiro, Paula. O Fernando Conrado é maravilhoso, Paulinha. Uma salva de palmas para ele. Merece todo o nosso respeito, nossos aplausos. Obrigada, Conrado.